Olá, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de prazer energético. Imagina o que é prazer energético. Você ter prazer sentindo a sua energia. Mas sem mais delongas e sem mais peões, eu já vou perguntar para a Sá, a minha convidada especial de hoje aqui, que ela vai começar a falar para a gente sobre prazer energético. O que é isso, Sá? Me conta um pouquinho, por favor. Conto. Imagina você conseguir sentir o mesmo prazer que você sente entre quatro paredes, sem tocar a pessoa e sem ser exclusivamente na sua área, entre as suas pernas. Você realmente sentir esse grau de prazer em várias outras partes do seu corpo, inclusive a distância. A A distância? distância, a essa distância, a várias Ah, é? distâncias. Sim, Mas sem, sem encostar. Ah, mas como que faz isso? Tem que fazer o curso, né? Mentira, eu vou dar várias dicas. Pode ficar tranquilo que vocês Então em casa fica vão aí que tu vai aprender. aprender. Vai ter várias dicas hoje sobre prazer energético. Mas então me dá uma dica, vai, por favor. Dou. O prazer energético ele tem quatro chaves fundamentais. Tá. E essas chaves, elas vêm principalmente do Tantra clássico. O Tantra clássico, diferentemente do Neo-Tantra, ele vem de uma série de textos clássicos que surgiram na Índia há mais ou menos 1500 anos. E eu peguei algumas ferramentas dessa filosofia indiana e trouxe para essa informação de como a energia funciona. Porque os termos como o termo chakra, o termo kundalini, todos esses termos vieram do Tantra clássico. E as dicas que eu dou dentro desse curso Prazer Energético é realmente você conseguir trazer a partir da respiração, a partir do movimento, a partir do som e a partir da imaginação de coisas chaves que eu vou trazendo no curso, que eu possa ensinar uma parte aqui, você vai sentir prazer no seu corpo pelos chakras, o fluxo energético, pelos canais de energia com você mesmo e com o outro. Então, inclusive com você mesmo dá para fazer. Ah, então não precisa nem do outro para fazer. Graças a Deus você não precisa do outro para sentir prazer, né? É, com certeza. Você precisa se sentir pleno em você mesmo. Acho que talvez o mais revolucionário é você poder se sentir completo, feliz, satisfeito em você mesmo sem precisar do outro. Mas me conta, assim, uma dica prática que a gente está falando. Acho que as pessoas lá que estão ali atrás da câmera querem saber uma coisa prática de como fazer isso, né? Sim, uma dica prática para você fazer isso é você começar a perceber a energia. Uma das formas que eu começo a ensinar como você percebe a energia, você pode fazer isso na mão. Então você esquenta a sua mão, esfrega a sua mão e vai imaginando que essa mão, por exemplo, está ficando vermelha, está ficando quente. E você vai sentindo, a partir da sua percepção, da sua atenção focada, como a energia vai realmente aglutinando nessa região. Então, a partir da sua atenção, e a atenção é uma coisa que ela se articula, então eu posso prestar atenção no meu pé, eu posso prestar atenção no meu joelho, eu posso prestar atenção nas minhas partes íntimas. Quando você faz esse exercício de prestar atenção numa região, você vai gerando um fluxo energético. E daí você pode brincar de tentar entender qual é a distância da sua mão que você consegue criar um campo mesmo de energia que você consiga sentir. Quem é mais sensível, por exemplo, quem adora abraçar árvore, quem trabalha com reiki, quem é hipersensível, ele vai sentir normalmente numa distância maior já um campo energético. Tá. Isso você vai treinando. Quanto mais você treina a ter esse domínio de conhecimento, de sensação de energia, mais você vai conseguindo sentir a energia. E daí existem algumas chaves para você entender como isso pode ser prazeroso no seu corpo, que é realmente você trabalhar isso a partir dos chakras. Então, só para ver se eu entendi, a dica prática é você esfrega bem a mão, esquenta bem, e aí bem devagarzinho você vai afastando e sentindo esse campinho que fica entre as mãos. Sim. E deve ser bom, né? Porque imagina tu sentir o campo do outro aqui, sem tocar o outro, na hora de fazer amor, né?
Quando você associa a prática do prazer energético fazendo amor físico, o prazer ele aumenta exponencialmente. E você pode fazer isso com qualquer prática do nosso entre quatro paredes normal. Então, você pode implementar isso dentro do sexo oral, dentro de qualquer outra prática, você imaginar os circuitos de energia, isso vai potencialmente aumentar o prazer. Teve uma vez que eu estava fazendo um curso, tinha uma colega que estava fazendo o curso Osho Prana Healing. E eles trabalham com essa coisa do campo de energia, né? E ela estava super expandida. E aí o que aconteceu? A gente teve um encontro amoroso. Uhum. Meu Deus, eu fazia amor assim de braço aberto, assim, ó. E só sentia a energia dela. Parecia que eu estava tocando nela sem tocar ela. E esse volume de coisa que acontecia aqui na frente, que eu me arrepiava todo, era mais intenso do que o meu genital. O genital era só isso aqui. Esse outro prazer, para mim, foi assim, estonteante. Foi a minha primeira vez de fazer com o prazer energético. E vinha de outra escola, que é o Osho Prana Healing, né? Mas me conta, o que pode acontecer quando a pessoa faz prazer energético? Como que é essa experiência? Olha, ela pode ter várias experiências, inclusive de sentir realmente esse prazer maior que você está falando, né? Para além do genital em todo o seu corpo, consigo mesmo e com o outro. Sim. Os meus alunos, eu normalmente quando eu estou falando com eles, eu falo, cuidado com o que você vai falar, porque dependendo da pessoa que você vai falar, ele não vai acreditar, porque é isso. Você pode ter o ápice do prazer em outras partes do corpo, por exemplo, você pode ter orgasmos cardíacos, você pode sentir muito prazer na região do terceiro olho e realmente sentir essa sensação de graça, de divindade, porque como eu trabalho muito com a sexualidade sagrada, eu vou estar sempre vinculando isso como um percurso de descoberta e de autoconhecimento espiritual. Então eu vinculo isso muito com essa sensação de se encontrar com o divino, sentir mesmo seu corpo como território do sagrado e trazer essa sensação de graça, de potência no seu corpo inteiro, não apenas no seu genital. Mas você está falando então aqui que tem orgasmo em cada chakra, é isso que eu estou entendendo? E você pode ter chakra até fora do seu corpo. Então, além dos seus chakras esses, você pode ter até extracorpóreo. Pode ter orgasmo no corpo inteiro, inclusive fora dele. É orgasmo extracorpóreo? Isso. Mas não, agora você vai ter que me contar o que é isso. É porque, assim, o termo chakra surgiu dentro dessa filosofia espiritual, que é o Tantra clássico, de 1500 anos, e eles começaram a mapear os tipos de energia. Dentro do mundo ocidental, o mapa mais comum e mais famoso é esse de 7 chakras, que a maioria das pessoas normalmente conhecem. Mas existem vários outros mapas de chakra, de 12, de 5, de 3, de 22, de 36. E existem chakras extracorpóreos. Então, se você focar a sua energia nesses chakras extracorpóreos e até mesmo no fluxo de energia entre duas pessoas, se forma um vórtex energético que você pode sentir muito prazer nesse vórtex. Quando você está fazendo com o outro. Então é como se você estivesse aqui e você estivesse sentindo prazer nesse chakra daqui, mais de cima. Que o Sahasrara é um dito chakra que também tem aqui no topo e tem aqui em cima também o Sahasrara. Exatamente, né? Esse mesmo. Então é como se você sentisse uma iluminação aqui em cima e não é propriamente dentro do teu corpo. Seria isso? Você pode sentir isso que a gente chama de orgasmo em todos esses chakras, inclusive nesse extracorpóreo. Que é o Sahasrara. Tem algumas tradições hindus que falam muito que o Sahasrara não é aqui no Bairrui, na medicina chinesa. A gente tem aqui é o Bairrui, a abertura do sétimo chakra, e já na parte do Tantra Yoga, na parte mais hinduísta, shivaísta, é aqui, né? Uhum. Então seria a conexão direta com a espiritualidade, porque aqui é Deus, né? Esse chakra aqui a gente está falando de Deus. Né? No meu curso o tempo inteiro eu estou falando de Deus. Eu falo, sexo para mim é só uma isca para chamar as pessoas, porque o meu objetivo é que elas realmente se encontrem com o divino dentro delas. E não um Deus separado ali, anotando seus pecados, mas você perceber que tudo que existe é a própria divindade. Eu estou adorando essa conversa porque eu também acredito muito nisso, que o sexo é um instrumento divino e sagrado. E é o que eu tento ensinar para os meus alunos, essa divindade, como eles atingirem esse lugar mais espiritual na sexualidade e no prazer, né? Sim. Mas me conta, o que tu faz para ter um orgasmo de Sahasrara, de sétimo chakra, do chakra extracorpóreo?
Tem várias coisas que você Ai, pode que fazer, gostoso. mas eu já adianto que ele é mais facilmente atingível por pessoas que eu chamo elas de hipersensíveis. Ah, hipersensível. Existem vários tipos de estrutura erótica. Ah, A Miss Jaya, que é uma educadora sexual somática, ela define que existem 5 tipos eróticos. Desses 5 tipos eróticos, tem um especificamente que ele vai ter mais facilidade com prazer energético. Tem muita gente que deve estar aí na live pensando, nossa, essa pessoa é muito maluca, nunca vou chegar nesse lugar. E tem gente que pensou, acho que eu já senti isso, alguma coisa disso aí. Que são pessoas que são realmente hipersensíveis. Elas entram no lugar, elas sentem a energia de tudo, elas adoram abraçar a árvore, adoram estar na natureza, elas gostam muito de todas as práticas energéticas como o reiki, como tudo que tem essa imposição de mão, que tem várias técnicas de cura que tem imposição de mão. Essas pessoas elas vão ter mais facilidade de aprender sexo energético. O segundo tipo que vai ter mais facilidade é a primeira expressão erótica que a Miss Jaya coloca é essa, né? O energético. Ela imagina que a sexualidade humana é como um piano, então vai do mais agudo ao mais grave. O energético ele é o mais agudo, ele é o mais sutil. O segundo, coladinho ali com o energético, é o sensual, que é o segundo que vai sentir mais prazer energético dentro dessa escala. É aquela pessoa que, assim, adora sexo ou adora fazer amor com uma boa luz, uma boa música, uma boa comida. É uma pessoa muito vinculada com sentidos. Então ela gosta muito de massagem, ela gosta muito do tecido da roupa, ela gosta de passar plumas no corpo, ela gosta de óleo de coco, banho, hidromassagem. Então tudo que envolve os sentidos, comer envolvendo, né, toda essa parte de você pôr comida no seu corpo e comer a comida no corpo do parceiro, tudo isso é muito erótico para essa pessoa. Então é uma pessoa sensual. A pessoa sexual é o que todo mundo conhece, porque é o mais difundido na nossa cultura ocidental, que é aquela pessoa que acredita que sexo é aquilo que a gente vê no filme pornográfico. Não só ela acredita, como ela vive isso, a expressão dela mais forte é essa. Então, aquela pessoa que adora brinquedo erótico, ela adora falar sobre sexo, ela adora sexo, tudo vinculado com sexo ela gosta. Se você tocar direto no genital dela, ela já está pronta. É uma pessoa que ama profundamente esse tema. E daí tem os talvez mais graves, são infelizmente colocados muito preconceito em cima deles, mas é uma comunidade muito forte no Brasil e no mundo, que é a comunidade do BDSM, que são as pessoas kinks. Ficou muito famoso ali no filme, no livro 50 Tons de Cinza, que não retrata muito bem o que é essa comunidade, mas são pessoas que a estrutura erótica está vinculado com jogos de dominação, amarração, tudo que é tabu. Então, estão muito vinculados com isso. O quinto elemento é uma pessoa que, para ela, fazer amor, idealmente, tem todos esses elementos. Ele é chamado de metamorfo ou flexível. Então, a Miss Jaya, ela determina esses 5 tipos eróticos e, para mim, na minha vida, na minha prática, eu observei que os energéticos eram pessoas que estavam passando fome erótica, porque você pensa, clubes de BDSM a gente tem pelo mundo. Você pode ir num clube de BDSM ter uma experiência. Agora, se você é energético, você não tem onde expressar a sua vida erótica. Você não tem pessoas com quem trocar. Você não vira para uma pessoa, para um date, para um flerte, uma pessoa do time e fala, vamos fazer um chakra, né, um sexo entre chakras. Fazendo amor vamos assim, ficar olhando um no olho do outro e só respirando. Vamos ter muito prazer só em respirar junto, sabe? Você não vai achar essas pessoas. Por isso eu estou montando um clube. Essa é a minha iniciativa do curso. É do mesmo jeito que existe um clube do BDSM, eu quero montar um clube dos energéticos no Brasil. Ei, gostei! Que maravilhosa você! Exatamente. Para que a gente possa expressar a nossa expressão erótica dessa forma com pessoas que vão entender, que vão saber, que vão nos compreender, onde a gente se sinta reconhecido nessa expressão. Mas eu quero falar para você que está aí que se você não é energético, você também pode desenvolver essa capacidade de ter o sexo energético, tá bom? Porque isso não é exclusivo desse perfil de pessoas. Qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade de sentir os campos de energia e fazer a sexualidade de um jeito mais energético, respirando, meditando, que eu ensino lá no curso Sagrado Êxtase. Pode dar uma olhadinha lá também e pode seguir aqui a Sá, que ela também vai ensinar essa parte para você também. Bom, porque
isso aqui é para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem direito a ter esse sexo com essa qualidade de energia. Você aprender a ter prazer sentindo os campos de energia, sentindo a tua respiração, sentindo mais o teu corpo, a tua sensualidade, a tua vitalidade aí dentro. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Mas você estava falando desse aqui, subir esse, como que a gente faz para subir a energia para cá, para a gente ter energia de Sahasrara e fazer amor em Sahasrara? Sahasrara é o chakra aqui do topo da cabeça. Não é especificamente o objetivo chegar lá. Tá. Para mim é muito importante entender que toda energia que sobe, ela tem que descer. Tá. Então é você criar um fluxo energético. E daí você pode criar esse fluxo energético a partir de várias técnicas. Uma das que eu ensino no curso é a micro-órbita, que está dentro do taoísmo, está dentro dos ensinamentos do Tantra, está dentro de muitas vertentes, que você faz essa micro-órbita energética a partir disso da atenção focada, de você imaginar, respirar, fazer sons e imaginando essa microcósmica, né? Esse caminho de energia que sai do terceiro olho, passa aqui pela frente, vai até o seu assoalho pélvico e volta, junto com a sua respiração. Você vai trazendo isso. Se você quer especificamente visualizar esse chakra, você aumenta essa micro-órbita para pegar esse chakra específico, se esse é o seu desejo. Né? Não é todo mundo que tem essa sensibilidade tão forte extracorpórica, mas para você sentir mais extracorpóreo, você também pode imaginar um fluxo de energia, de luz, e para você imaginar, quanto mais elementos você der para essa imaginação, mais forte isso fica. Então eu trabalho muito com 5 elementos. Então eu falo, imagina, por exemplo, que é fogo, e o fogo tem uma cor, ele tem uma emoção, ele tem uma função, e daí quando você vai trazendo esses elementos e fixando essa imagem junto com a respiração, junto com o movimento e junto com o som, que é uma coisa que a gente precisa aprender, porque a maioria das pessoas não faz som junto com a respiração, né? Assim, muita dificuldade de fazer, né? Soltar realmente a voz. Quando você une esses elementos, você vai criando esse fluxo de energia, e criando esse fluxo de energia, você começa a sentir muito prazer. E desbloquear, inclusive, crenças, inclusive memórias, inclusive emoções, traumas. Maravilhoso. Mas agora tu falou da respiração da micro-órbita, né? Ah, tu vai ter que ensinar para o povo aí. Vamos fazer uma demozinho? Vamos fazer Como uma que demo. faz? Vai falando e eu vou aqui tentando fazer aqui. Tá Vai bom. lá. Começa respirando profundamente. E imagina que essa sua respiração está na região do seu terceiro olho, ou seja, entre as suas sobrancelhas, dentro da sua cabeça, como se você respirasse com esse lugar. E imagina que a cada inspiração você traz luz para esse ponto, e a cada expiração você mantém a luz nesse ponto. E só se permite respirar um bom tempo, enchendo esse espaço de luz. E aos poucos, quando você sentir que essa luz já está transbordando, imagina que ela vai descer como uma cachoeira no centro do seu corpo pela parte da frente. Como uma cachoeira que escorre pela parte da frente no centro do seu corpo. Indo até o seu assoalho pélvico, até o seu períneo, até o centro das suas pernas. E quando chegar lá, aperta, contrai levemente o seu assoalho e imagina que ela volta pelas suas costas até o seu terceiro olho de novo. Pela parte de fora, na região da coluna, fazendo essa volta. Agora que o caminho já está percorrido, sincroniza a sua respiração com esse caminho. Toda vez que você inspirar, a energia vai descer do seu terceiro olho até seu assoalho pélvico. Quando você estiver entre a IS e a EIS, você vai fazer uma leve contração
E essa leve contração vai impulsionar a energia pelas suas costas de volta até seu terceiro olho. Inspira, escorre, contrai e volta. Inspira, escorre, contrai e volta. E vai se conectando com essa sensação de sentir prazer, com a lembrança que Deus é graça, é prazer, é amor. Que a própria divindade desce e escorre pela parte da frente do seu corpo, como uma grande cachoeira, e retorna pelas suas costas. E vai incrementando, trazendo som e movimento. Permite a sua coluna ondular. Já deu para dar um pouquinho de prazer. Se você fizer isso por meia hora, 20 minutos, vai só aumentando. Olha, é gostosinho, viu? Se você não fez, fica a dica e olha, aproveita. Essa dica é de ouro mesmo, sabe? Você aprender essa respiração, ela é fundamental. Como eu sou acupunturista, eu vou falar os detalhezinhos dessa respiração, né? Quando a gente estuda essa sabedoria milenar da acupuntura, a gente sabe que tem um canal na nossa frente de energia que ele passa no nosso meio da nossa aqui, que chama Renmai. E esse canal ele se conecta com o canal posterior das costas no períneo. E ali ele se conecta e sobe pelas costas, e esse canal chama Dumai. Então isso que ela está ensinando aqui para vocês é uma prática milenar, muito antiga, que vem já... A acupuntura tem mais de 5.000 anos. Eles sabem disso há mais de 5 anos. E eu queria falar para vocês que esses são os canais embrionários que você tem. É o primeiro canal que forma, é esse aqui, da microcirculação, Renmai e Dumai. É fabuloso. E você aprender a circular a tua energia primordial mesmo, que na acupuntura fala que esse é o primeiro canal que surge. Depois aparece Daimai, que é o canal que dá contenção a esse feixe de Dumai e Renmai. E depois surgem os 12 meridianos. Mas, então você aprender a circular a tua energia primordial, respirando, e como a gente é formado de sexo, a gente veio do sexo, a gente veio dessa energia, é como se tu resgatasse a tua energia vital. Essa respiração é fabulosa e ela é praticada em várias linhas de Tantra. É maravilhoso. Realmente, se você quer aprender esse Tantra, isso que ela está falando aqui é uma joia, é precioso, já tem descrito em vários lugares. É bem interessante que você realmente pratique isso e você faça isso. Ai, que lindo! Muito obrigado por ter ensinado isso aqui para quem está vendo a gente. Imagina. Realmente estou reafirmando isso aí para as pessoas que estão vendo a gente, para realmente fazerem isso e levarem a sério isso. E isso pode ser feito também quando a gente faz amor? Pode. Você pode fazer isso de várias formas. No curso eu ensino muitas técnicas. Eu vou falar uma mais simples, porque a gente está aqui no ao vivo, né? E eu não estou ensinando no 1 a 1, vocês não estão pertinho de mim. Mas uma coisa que é muito gostoso você sentir é quando você está penetrando alguém ou sendo penetrado por alguém, você realmente sentir esse fluxo de energia da penetração subindo pelo canal central. Aí você não vai usar esses canais superficiais. No centro da sua coluna você tem um canal central, né, que é esse eixo muito profundo de energia. Você imaginar que essa energia ela circula através de você e entra de novo nessa pessoa. Muitas vezes a gente usa também subir até o centro cardíaco e voltar
né? Isso traz muita intimidade para o casal. Então, quando você está sendo penetrado com pênis, com dedo, ou com o que for, dependendo da sua orientação sexual, você vai realmente receber isso e devolver isso a partir do centro do coração e imaginar esse círculo de energia. Isso aumenta a intimidade, aumenta a conexão. Quando você faz práticas de respirar junto, olhar no olho da pessoa, você vai gerando mais intimidade, mais vulnerabilidade e com certeza mais prazer. Isso que ela tá falando é de ouro, viu? Experimenta fazer essa respiração junto, né? Então, só para ver se ficou claro, né? Então, a energia entra em quem é penetrado, vamos dizer assim, e essa energia normalmente retorna pelo coração. Então, não é que você perde a sua energia penetrando. Você manda a energia e ela retorna para você no coração, fazendo um círculo de energia constante, né? Se fundindo realmente com o outro. Eu gosto de dizer, sexo é realmente essa forma de conexão, porque ela te traz essa sensação de se fundir com isso, esse senso de dualidade, esse senso de separação, ele morre, porque você vira realmente humanidade. E fazendo essas práticas energéticas, você entra em contato com essa sensação de unidade, com essa sensação de não separação, que é a própria divindade. É isso que ela fala, é muito tocante, eu me sinto muito tocado, porque eu concordo plenamente com ela. Então, quando você expira, normalmente você dá, então, quem está penetrando, expira e dá no primeiro chakra. Eu acho difícil você conseguir coordenar isso na respiração no vucu-vucu. Se você conseguir como que faz, então? Na imaginação, já está ótimo, né? Tá. Você fazer junto com a respiração já é muita advência. Se você conseguir junto imaginar esse fluxo energético, igual você imaginou na mão, e trazer realmente esses elementos, por exemplo, eu posso imaginar um circuito de luz azul, um circuito de luz dourada, um circuito da luz que vier na sua cabeça. Confia, porque a imaginação vem também disso que é além, disso que não dá. Então não precisa, tem que ser a cor tal. Não, não precisa. Imagina a cor que você quiser, sente, intui e faz esse círculo com uma cor, numa velocidade. E lembrando que a velocidade ela pode mudar, né? Não precisa ser só a mesma velocidade. Você pode diminuir, aumentar. Nem sempre aumentar é melhor. Entendi. Tá, então cria esse círculo. Imagina que está acontecendo esse círculo de energia entre vocês, enquanto vocês estiverem fazer amor, já vai entrar em contato com essa percepção do fluxo de energia que a gente tem quando faz amor. Só para explicar direitinho para vocês aí, que estão vendo a gente, que acho que talvez seja a primeira vez que tu esteja ouvindo. A gente tem esse ciclo de energia, a gente já tem ele circulando aqui dentro de cada um de você. Tu tem uma energia que sobe pelas costas e desce pela frente, tá? Esse é o meridiano principal aqui da microcirculação. Só que quando a gente vai fazer amor, essa circulação energética começa a acontecer entre esse casal que está se amando. E aí você pode, além de imaginar essa energia que circula em você, tu vai ver que essa energia se torna mais potente ainda quando você faz amor, porque essa energia circula entre o casal. E você vai imaginar essa energia circulando entre o casal. Isso, só para vocês terem ideia, isso já é estudado há milênios, feito por milhares de pessoas. São técnicas já realmente consagradas, experimentadas, testadas. O orgasmo, o prazer, já é uma coisa que é estudada há milênios. O Tantra já é uma ciência milenar. Isso que a gente está falando, você pode não acreditar, mas saiba que são técnicas consagradas, experimentadas não somente hoje com o Neo Tantra, ele trouxe várias coisas do Tantra mais antigo para o dia atual, mas é uma ciência já milenar. Então, assim, você pode não acreditar na gente, mas tem uma sabedoria milenar que ensina isso tudo que a gente está falando aqui. E foi traduzido para outros autores mais modernos com outros nomes, né? Até isso, a microcirculação, a microórbita, na verdade é a microcirculação de energia na acupuntura. Você percebe o potencial da prática. Não acredita em nada que eu falo, pode duvidar de mim à vontade. Mas faça o exercício, porque o exercício ele é capaz de se transformar por si mesmo. Não é o que eu estou falando. Testa no seu corpo. Isso que faz a diferença. O Tantra ele é muito sobre o convite. Ele não é uma ordem, ele não é tipo, você vai fazer isso e vai acontecer isso. É um convite.
Tem inúmeras técnicas, inúmeras formas de percepção. Testa o que vai ser melhor para você. Uau, e você estava me contando aqui que tem orgasmo de chakra, né? No começo da conversa tu falou que tem orgasmo cardíaco, né? Tem. E tem orgasmo tem de terceiro, de segundo, de primeiro chakra também. Como que é Também isso? tem. Me conta o orgasmo através dos chakras. Me conta sobre isso. Eu admito que a primeira vez que eu vi uma cena de sexo energético, eu fiquei assim, tipo, não, isso não tá acontecendo, isso não é real. Eu olhei meio torto, assim. Eu faço parte do ISTA, né, que é uma escola de artes templárias, International School of Temple Arts. E eu vi essa cena dentro desse retiro, né, que é um retiro que acontece no Brasil, ali na Chapada onde eu moro, na Chapada dos Veadeiros. E eu fui testar e eu fiquei muito surpreendida do quão potente pode ser. E realmente já na primeira testagem eu já senti orgasmo no meu cardíaco, já senti orgasmo no meu terceiro olho e falei, nossa, esse negócio é muito potente. E como eu sou médium e eu consigo ver energia, eu fui desenvolvendo a partir da minha própria habilidade esse curso. Então é um curso bem específico do que eu trouxe para a minha vida íntima a partir da primeira vez que eu aprendi e com toda a sabedoria que eu tenho também da acupuntura, também de corpo, também de uma bagagem muito grande corporal. Tá, mas como que eu faço para ter esse orgasmo cardíaco aí? Pratica. Pratica o quê? A respiração da microcósmicas e você pode fazer esse fluxo energético só no seu cardíaco. Realmente imaginando que você está... Quando eu digo penetrando, eu não estou necessariamente falando de penetração pênis-vagina, mesmo porque sendo uma pessoa lésbica eu não vou falar quase nunca de uma penetração pênis-vagina. Você pode imaginar, por exemplo, o rio penetrando o oceano, a luz do sol penetrando a terra, as raízes entrando dentro da terra. E você realmente imaginar esse fluxo de energia circulando dentro do seu coração e imaginar mesmo. E com essas chaves, imaginar, respirar, fazer som e trazer esse fluxo da respiração. Com isso, você já vai começar a sentir uma abertura de cardíaco. Se você treinar o suficiente, é bem possível que você consiga chegar a um orgasmo de cardíaco. Quando você tem uma outra pessoa fazendo, que você faz cardíaco para cardíaco, a chance de você ter é maior. Além do mais, você tem um envolvimento emocional, um envolvimento espiritual com essa pessoa. Uma intimidade mesmo. Pratique. Olha que dá certo. Isso daí dá muito certo. Muito bom. Eu adoro essas práticas assim de respirar junto e fazer. Mas nesse caso do orgasmo cardíaco que você está falando, seria então, na prática mesmo, na Vera seria eu aqui, ficar aqui, respirando desse modo com outra pessoa, o que seria? Eu não respiraria exatamente desse modo. Não, eu sentaria numa posição de frente de uma pessoa para É. outra. Eu traria alguma imagem, por exemplo, eu uso muito os 5 elementos. Vamos então, fazer. Vamos fazer. Você A pessoa vai estar aqui na sua frente, né? E aí você traz, por exemplo, fogo, né? Fogo é um elemento que combina muito com o cardíaco. Aí você imagina realmente esse elemento fogo saindo do seu coração e penetrando o coração dessa pessoa e voltando em círculo para você. E aí você vai usar essa imagem, a respiração, o movimento e o som. E em 5 minutos eu já começo a ter um orgasmo, porque a pessoa é muito sensível. Eu tenho que parar, porque senão, né, orgasmo público no YouTube não vai dar certo. Acho que o pessoal ia gostar, tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não, mas então, a gente está falando como ter orgasmo também, mas é importante também que as pessoas saibam como abaixar essa energia, né? Sim. Porque muita gente sabe ficar high, mas poucas pessoas sabem fazer a energia descer. E o que tu falaria para essas pessoas que ficam muito high e para descer a energia? O que tu aconselharia essas pessoas? Você pode fazer várias práticas de aterramento, trazer o elemento madeira, imaginar que você tem raízes. Eu gosto de dizer que menos é mais. Então, realmente, você não precisa fazer isso na velocidade de uma respiração orgásmica. Pode fazer...
A não ser que você quiser realmente esse tipo de fluxo e se você tiver nesse tipo de energia, né? Você pode realmente trazer um fluxo de bem amorzinho, olhando no olho, respirando, tendo uma intimidade maior. Isso vai aumentando numa gradação boa. Terminou a prática, realmente faz um aterramento, anda de pé descalço na grama, abraça uma árvore, sempre bom também. Sempre bem-vindo. É porque assim, olha, quando a gente ensina, e eu ensino lá no curso Sagrado Êxtase, se tu quiser ver as práticas orgásticas, você tem que ensinar também a pessoa a voltar, se aterrar. É muito importante. E isso que ela está falando de colocar o pé no chão, abraçar uma árvore, sentir o tronco, as tuas raízes, até você fazer... Porque normalmente quando a gente tem orgasmo, a energia sobe. Você fazer respiração expirando, imaginando a energia realmente descendo, dando grounding para as pernas, você abrir os seus olhos, você se localizar onde você está, é de fundamental importância depois da gente ensinar a subir. A gente tem que ensinar a descer também, né? Mas a gente faz toda a força para subir, mas tem gente que tem que fazer descer e descer. Você tem conseguido subir, descer e para um lado para o outro, entendeu? Isso. Tem que treinar. Não, tem que realmente treinar. É realmente uma prática que requer um treino energético, uma sabedoria energética. Então, existem realmente técnicas. Né? Aqui eu estou dando alguns exemplos, porque a gente está no YouTube, você pode praticar em casa, mas é importante que você entenda que tem técnica e a energia ela não tem que só subir, a energia tem que circular no seu corpo. Né? Igual você falou na acupuntura, você tem um canal para descer e um canal para subir. A energia ela deve circular o tempo inteiro. E se a energia ficar estagnada ou só para cima ou só para baixo, vai dar erro. Então, realmente, você aprender esses ciclos de circulação energética. Senão fica essa coisa, você está lá o tempo inteiro, né? Eu falo, a nossa sociedade, ela tem essa coisa muito do feed do Instagram, do excesso de felicidade, positividade tóxica, de querer ser feliz o tempo inteiro. A gente precisa realmente fazer as pazes com outro tipo de emoção, de invernar, de olhar para dentro, do autoconhecimento, de você olhar para si mesmo. São energias muito importantes, né? A sociedade capitalista, ela só valoriza a alegria em excesso, né? O verão, o samba, o carnaval. Eu amo samba, amo carnaval, mas é importante você voltar para dentro, você voltar para essa sensação interna, de estar bem em si mesmo. Sim. Muito bom. E eu queria falar um pouquinho de outros temas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre Tantra não dual. O que é esse tal do Tantra não dual? Também chamado de Tantra da linha esquerda, o Tantra não dual, ele está dentro do que a gente chama de Tantra clássico. A maioria do Tantra que você vê hoje na internet, no YouTube, nas escolas, na verdade o termo correto dele cientificamente é Neo-Tantra, porque é um Tantra que surgiu ali a partir dos anos 60, 70, 80, principalmente nos Estados Unidos. O Tantra clássico é o Tantra que surgiu na Índia há mais ou menos 1.500 anos. Ele é muito vinculado com o que a gente chama hoje de yoga, com o que a gente chama de budismo tibetano, porque o budismo tibetano ele também é tântrico. E o Tantra clássico não dual, o Tantra Shaiva não dual especificamente, que é a linha que eu estudo, ele é uma linha de entendimento filosófico que não existe separação, por isso essa palavra não dual, não dualidade. As linhas filosóficas não duais, ela entende que não existe separação entre você e a divindade, entre você e a natureza, entre você e o outro, que tudo está conectado. E essa linha filosófica não dual do Tantra especificamente, ele vai nascer em 9, das 9 linhagens que existem no Tantra, 8 são não dualistas e 8 são linhas de esquerda. As linhas de esquerda são linhas que a gente chama mais revolucionárias, que são linhas que iniciavam todos os tipos de casta, iniciavam inclusive mulheres, que são linhas que nasceram muito vinculados com o que a gente diz sobre o Tantra ser, em essência, uma espiritualidade revolucionária. Porque você pensa, a Índia é cheia de castas, a Índia é muito machista e normalmente toda a nossa linha filosófica e espiritual ela é dominada por um pensamento muito machista, né? Um pensamento onde só tem gurus, onde é muito raro você ver pessoas iniciadas mulheres e assim por diante. E o Tantra ele surge muito nesse lugar de entendimento que a filosofia espiritual ela deveria estar não apenas nas pessoas iniciadas, mas nas pessoas que a gente chama de donas de casa, pessoas como eu e você, entendeu? Que casam, que cuidam dos filhos, que trabalham,
porque essas filosofias espirituais, como o Vedanta, como várias linhas dentro da Índia, elas eram específicas para as pessoas monásticas. O que na nossa cultura ocidental a gente falaria como padres, como freiras, né? Pessoas que abandonaram a vida para estar no pé de um guru. Então o Tantra ele surge muito vinculado com essa relação do fazer cotidiano, né? Para donos de casa, pessoas que tinham vidas, que tinham trabalhos, que se casavam e que por si faziam atividades como fazer sexo, como caminhar, como cozinhar. E daí ele surge muito nesse lugar. Então o Tantra não dual é uma filosofia espiritual de mais de 1500 anos. O Tantra Shaiva não dual especificamente é o Tantra da linha da esquerda que entende que não existe separação, que não existe uma coisa que é mais sagrada ou menos sagrada, não existe uma coisa que é sagrada ou profana, tudo é a própria divindade, tudo está conectado. Né? E ela vai trazer técnicas de percepção dessa não dualidade, desse grande mistério da existência. Eu não gosto da palavra Deus porque ela foi captada por um lugar muito capitalista, muito distorcido da espiritualidade. Eu gosto de entender isso como amor, que amor é realmente isso que conecta tudo que existe. E que estar em conexão com isso é se conectar com a essência do que somos. Adorei. É engraçado que quando a gente estuda os yantras são símbolos tântricos, né? Acho que vocês talvez, quando eu olhar a logomarca da Escola Brasileira de Tantra, tanto a nova quanto a antiga, vocês vão ver que tem um yantra. Tu vai ver lá por que aquilo é um símbolo tântrico, porque tem, por exemplo, triângulos grandes dentro dele tem triângulos pequenos. É o macro dentro do micro. A gente pertence a esse universo e o universo está dentro da gente. Você é o universo e você é a gente. E o Tantra, na verdade, quando tu vai estudar os yantras tântricos, você fica olhando para aquilo e entra em profunda meditação, porque você tem que entender que o macro e o microcosmos são as mesmas coisas. Essa parte do Tantra não dual, se você quiser, uma das meditações que eu fazia quando eu morava na Tailândia era ficar vendo yantra, por causa disso, porque ele tinha essa representação do macro e do micro naquelas fotos. E se você for ver o símbolo da Escola Brasileira de Tantra, ou até do Sagrado Êxtase, você vai ver que tem os triângulos pequenos e os grandes, porque ele tem essa simbologia. Quando a gente pensou em fazer a logomarca, a gente pensou em transmitir um ensinamento tântrico também para você, só de olhar para a gente e falar assim, uau, isso aqui tem um ensinamento não dual das coisas. E também o masculino e o feminino, um triângulo para cima lembra um homem, um triângulo para baixo vai lembrar uma mulher. E quando tu vai estudando as simbologias do Tantra, você vai entendendo essas pinturas de outro lugar. Cada coisa tem um significado. Para mim é muito bonito, né, enxergar isso. Mas eu vejo que várias escolas não encaram as coisas exatamente dessa forma não dual, né? Tem escolas que têm outro jeito. O que tu pensa a respeito disso? Eu sinto que existem escolas e escolas, e quando você estiver pronto, o professor vai aparecer. O professor que você precisa. A gente vive num momento que estão florescendo muitas escolas de Neotantra, e é muito importante perceber que quando a gente está trabalhando com sexualidade, a gente está trabalhando com uma energia muito forte, e que não necessariamente uma pessoa que tem força espiritual, ela vai ter ética espiritual. Então, um conselho que eu sempre dou para as pessoas é saber se essa pessoa conhece sobre consentimento, perceber se essa pessoa se sente segura. Eu, como pessoa LGBT, eu sempre gosto de deixar claro de procurar professores que são LGBT, professores que têm uma visão política que faça sentido, porque para mim não tem como separar a espiritualidade de política, porque a vida é política, porque tudo é política, porque a política está presente em tudo. Então, nesse conceito, se tudo é amor, se tudo é a própria divindade, como alguém é capaz de dizer que uma pessoa de uma outra cor pode ser melhor ou pior? Como alguém que tem um outro genital entre as pernas vai ter outra função social, vai ter outra questão? Como você come um bicho e mata o outro? Como você imagina que você pode simplesmente jogar lixo fora se tudo é a divindade? Então, essa filosofia está muito vinculada com o trabalho de direitos humanos, de sustentabilidade, de se tudo é amor, não existe separação. Se não existe separação, não tem como você não lutar por direitos humanos, sendo que a gente vive numa sociedade, a gente vive num país que mais mata pessoa trans, a gente vive num grande genocídio preto.
Então é muito importante a gente trazer essas questões. Então se você está vendo um professor que está na positividade tóxica, que faz comentários machistas, que não acolhe as pessoas LGBTs, você pode já levantar a orelhinha para procurar outro professor. Né? Porque professor tem um monte. Né? E eu sou daquela pessoa, priorize professores não binários, trans, né? Com um pensamento já não tão heteronormativo, porque a gente vive em escolas do Tantra muito heteronormativas. E como que o Tantra pode ajudar o pessoal da LGBT, já que tanta coisa perpassa na sexualidade, né? Como que o Tantra ajuda? O Tantra, ele ajuda tudo, né? Ele é a própria essência, né? A filosofia tântrica, ele traz a essência do ser de volta. E eu sinto que a comunidade LGBT é uma comunidade que foi tomado tudo. E cada vez, né, se perpetua isso, né? Então, eu sinto que qualquer filosofia espiritual que te ajude a você não se sentir não visto, não pertencente, não amado, inferior, já é muito válida. O meu professor de Tantra atual, o Christoph Wallis, o Harish, eu tenho um vídeo com ele onde ele diz que nenhuma filosofia espiritual deveria fazer você se sentir envergonhado ou não visto por quem você é em essência. Então, por exemplo, tem escolas de Tantra que afirmam que os exercícios devem ser feitos entre homens e mulheres. Isso não condiz com uma filosofia tântrica em essência, porque até mesmo nos textos tântricos os exercícios eram descritos inclusive para pessoas não binárias. Então, é ter esse reconhecimento mesmo que a divindade se expressa em diversidade. A vida é diversa e você encaixotar uma vida que é diversa é você trazer limitação. Limitação vai limitar a vida, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em vegetação, a monocultura, para ela existir, você precisa acabar com a diversidade e jogar veneno para ela existir. A vida, em essência, a floresta, o cerrado, ele é diverso. As pessoas são diversas, existem várias orientações sexuais, várias expressões de gênero, várias expressões de cores, de culturas, de matrizes. E como que a gente engloba isso dentro de uma visão latina? Eu trago muito esse entendimento que, tá, eu estudo Tantra, beleza, mas eu sou uma pessoa lésbica, não binária, que tem uma paixão fenomenal pela cultura afrodescendente. Então, como eu incorporo isso dentro da minha vivência? E você... Porque assim, né? Você é uma pessoa lésbica, não binária. Como que foi para você? Quais foram as bem-aventuranças que você teve? Quais foram as dificuldades nessa trajetória do Tantra que você teve aprendendo Tantra, tendo essa peculiaridade? Uhum. Eu sinto que por muito tempo a palavra Tantra me chamou, porque a palavra Tantra ela tem essa essência, isso que você falou do Yantra, ela chama as pessoas, porque ela vibra uma energia específica. Então eu sempre tive muita curiosidade, mas eu nunca me vi representada nos cursos, né? Eu olhava para aquela propaganda e via aquele casalzinho hétero, branco, cis, magro, eu falava, normalmente louro, inclusive, mas isso aí não é para mim, né? E foi bem difícil para mim achar pela primeira vez uma pessoa dizendo abertamente, não, esse é um retiro para todas as pessoas, independente de orientação sexual, independente de gênero, independente de qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, em muitas escolas, inclusive com companheiras que dão aulas de Tantra, eu já me senti envergonhado, já me senti não visto, já me senti não reconhecido, por causa dessa visão muito colonizada, nessa visão muito fechada na heterossexualidade e na monogamia. De não entender que existem vários tipos de expressão erótica, né? E a gente, pelo menos no meu trabalho, eu priorizo essa questão da diversidade e não da monocultura, não de uma visão só, né? A gente tem aquele texto lindo do perigo de uma história só. Se a gente só contar uma história, que é uma história branca, cis, hétero, sobre qualquer tipo de expressão, seja erótica, seja filosófica, seja literária, a gente está perdendo a vida, a gente está perdendo a essência de quem somos. Nossa, adorei isso. Eu queria contar uma história para vocês que para mim foi uma coisa que no caminho tântrico
Eu acho que foi uma ruptura na minha vida pessoal, em várias coisas que eu tinha preconceito e alguns ainda tenho, né? Foi quando eu fui fazer um grupo que eu vi 20 homens recebendo massagem anal, homens héteros. Porque até então, aquilo pra mim, era como se estivesse quebrando vários tabus. Porque pra mim ser homem era de forma, eu fui ensinado a ser homem de um jeito. E aquilo era uma ruptura total, porque eu via 20 homens, né? E depois a gente dando risada e conversando do prazer nessa coisa. Porque ser homem na nossa sociedade é que a gente não pode ser penetrado. Pra gente esse conceito, né? E qualquer coisa que se aproxime da gente do feminino, às vezes já tira esse lugar da gente de ser homem. De ser vulnerável, por exemplo, é difícil às vezes para o homem numa sociedade heteronormativa que a gente vai conseguir ser sensível, mas é por causa de um conceito social que se tem. E o Tantra, para mim, quando eu fui aprendendo práticas diferentes, e como eu estou falando agora da massagem anal, aquilo foi rompendo coisas dentro de mim. Eu falei assim, não, eu posso ter prazer com essa parte. Que até então, para mim, era um tabu. E o Tantra, para mim, teve esse rompimento. Foi mostrando novas faces. Eu não deixei de ser hétero, mas eu fui me permitindo ter novos prazeres, ter novas descobertas, ter novos olhares, novas nuances. A coisa vai tomando uma nova forma conforme você vai avançando no teu próprio prazer. Você fala assim, pô, eu posso fazer som, eu posso gemer, eu posso acordar o vizinho de prazer, às vezes. Claro que não é legal ficar acordando todos os vizinhos, mas você pode fazer som, você pode ter o teu gemido de prazer, né? Isso para mim foi uma ruptura, assim, né? Muito grande. E você atende também bastante essa população LGBT, né? Qual que é a diferença? Como que é para você, assim, o atendimento com esse público também que faz parte, que você trabalha bastante com a comunidade? A cultura, o trauma, a dificuldade de se envolver é muito diferente. Quando você para analisar os traumas que um homem gay tem, a cultura que ele tem em relação a sexo, é muito diferente do que é um homem hétero, da mesma forma que é muito diferente do que é uma lésbica, do que é muito diferente do que é uma pessoa bissexual. Então ela vai ter histórias, ela vai ter uma cultura, ela vai ter uma relação com o próprio corpo muito diferente. Então, o sexo ele vai criando marcas, ele vai criando vestígios, ele vai criando histórias, né? A forma com que você percebe o amor, a intimidade, ela vai criando vestígios, ela vai criando marcas, ela vai criando dores. A Bell Hooks, no livro Tudo Sobre o Amor, que eu recomendo para meio mundo se você ainda não leu, ela vai criando como o amor ele é tecido na nossa sociedade a partir da violência. Então a gente aprende amor de uma forma violenta. E quando a gente sai desse lugar, e assim, como pessoa LGBT, você aprende que a forma com que você existe no mundo é errada. Então você, criança, você entende isso. É dito isso para você velado. Da mesma forma que uma pessoa que nasce negra, ela entende que existe algo de errado com ela que ninguém verbalizou. Que o corpo dela pode ser espancado e o corpo branco não pode. Então a forma com que ela se porta corporalmente é diferente. Da mesma forma que a forma com que eu aprendi a distribuir afeto, ela envolve uma série de medos, de traumas que uma pessoa hétero nunca vai entender. Do mais simples de pensar, tipo, quando minha irmã casou, ela ganhou um jogo de panela. E ela ganhou várias coisas. E o meu primeiro pensamento foi, eu nunca vou receber presente de casamento da minha família. E daí, na época, casamento não era nem legalizado. Então eu pensei, eu também nunca vou casar, né? Porque eu não achava que seria possível. Na época, a gente ainda estava lutando pela união estável, quando eu era mais novo. Falei um pouco da minha idade, né? Eu estou lutando pelos direitos LGBTs desde que a gente ainda chamava GLS, né? E hoje em dia a gente chama LGBTQIAPN+, né? A gente até tropeça de tanta letra que a gente foi acolhendo dentro desse movimento e reconhecendo como pessoas o movimento. Então, dependendo da história que a pessoa tem, ela vai ter traumas relacionados. E
terapeuta corporal como você é, acupunturista, você entende que o trauma emocional ele está no corpo. Então, tanto o trauma da mente vai ser diferente, quanto o trauma corporal vai ser diferente, quanto a relação com o próprio corpo, com o próprio genital vai ser diferente. Né? O homem hétero vai ter uma questão muito grande com o prazer anal, que é uma tristeza, porque, né, venhamos e convenhamos, é um prazer maravilhoso que ele deveria ter acesso e que o mundo ia ficar mais feliz, porque ia ter menos homem hétero chato enchendo o saco da gente. Mas... Quebra o tabu. Quebra o tabu de cara, né? Vamos liberar o cu, porque é um assunto muito importante. O cu do homem hétero deve ser sempre citado. Sempre. Mas é isso. O homem, ele vai ter uma outra relação em relação ao próprio corpo. Né? Uma outra percepção em relação ao próprio corpo. Do mesmo jeito que uma pessoa, uma mulher bissexual e uma pessoa lésbica são pessoas emocionalmente muito diferentes. Que vão ter traumas muito diferentes. E qual é a dica que tu dá para o pessoal LGBTQIA+, que você aprendeu com a tua vida no Tantra sobre sexualidade? É a dica que eu dou para todo meu aluno, independente se ele seja LGBT ou não. Você é amor. Você é a própria divindade. Aprenda a reconhecer isso em você e procura se amar antes de amar o outro. A gente aprende que a sexualidade é sobre o outro. Né? Principalmente a comunidade LGBT, ela tem muito trauma em relação a dar amor e compartilhar amor. E daí, pelo excesso de trauma, a gente acaba se fechando no nosso ciclo de amor e cria realmente relações muito codependentes, onde a gente está ali no nosso pequeno núcleo. Aprender a se reconhecer como a própria divindade e se amar em primeiro lugar, como diz Bell Hooks, se for para falar de amor, que seja de amor próprio. Reconhecer esse amor próprio dentro de você mesmo é a semente da cura, não só sua, mas também do mundo. E como que a gente faz para conseguir isso? Reconhecer que a gente é amor. Eu tenho inúmeros exemplos, mas eu posso dar alguns. Isso. Para você reconhecer que você é amor, em primeiro lugar, perceber isso que eu estou falando da não dualidade, essa percepção que não existe separação. Deus não está separado de você lá longe, a natureza não está separada de você, você é a própria natureza. E olhar para você mesmo, seja para o seu corpo, tirando essas camadas de esse é um corpo que talvez eu não goste, é um corpo que talvez eu não reconheça como bonito, e olhar para o seu corpo como um grande mistério da existência. A divindade tem mais células do seu corpo do que estrelas que você consegue ver no céu. O seu corpo ele é tecido a partir desses yantras, né? Os yantras eles vêm da geometria sagrada que foram tecidos da vida. Então esse tecido da vida ele faz com que você existe, reconhecer a própria vida e não é sobre você, eu, lésbica, não binária, fisioterapeuta, professora, nananã. Eu, a força da existência, estou aqui existindo e o mundo existe, sabe? Se abrir para esse maravilhosamento com a existência, sabe? E só se tocar, não a partir desse lugar de tô tocando o meu corpo para ter prazer, mas eu tô tocando algo que eu nem sei o que é um grande mistério, nesse reconhecimento do corpo como território do sagrado, do corpo como a expressão da própria divindade, e não é só sobre você, é sobre você também. Mas é sobre esse mistério da existência que faz a vida, que tece a carne, né? Em João ele fala que primeiro o verbo existiu e depois ele teceu a carne, depois ele virou carne. Então, essa consciência de que o corpo ele é sim o território do sagrado. E se tocar dessa forma, inclusive tocar os seus genitais dessa forma, é muito potente, é muito bonito. É muito revelador da essência da vida. O que você me fala me toca profundamente. O Tantra é esse instrumento para você realmente achar o sagrado dentro de você. Se você quiser aprender, tem lá no curso que chama Sagrado Êxtase, porque a gente ensina o divino dentro da sexualidade. Por isso que esse curso chama Sagrado Êxtase. A gente ensina o êxtase e a parte do sagrado. Uma das bases do Tantra mais antigo é que você tem que aprender a fazer transfiguração. Um dos primeiros passos que você está aí, que é o que ela está falando, que eu acho muito bonito, que é você se olhar, se consagrando em Deus. Você é Deus. Somos Deus. Quando a gente olha para a gente, somos Deus, e esse é o primeiro passo. O convite existe.
esse convite para você ser sagrado, esse convite para você ser divino. E você pode realmente aprender lá no curso Sagrado Êxtase, por isso que chama Sagrado Êxtase, porque eu ensino transfiguração e isso é uma das bases do meu ensinamento. E é uma das bases do Tantra mais milenar, mais antigo, transfiguração. Claro que eu falo um monte de coisa de Neo-Tantra também, tá? Não vou ser hipócrita, eu ensino muita coisa de Neo-Tantra também. Mas eu também ensino transfiguração, porque é essa base divina do Tantra que me modificou. Eu não acreditava em Deus. Mas um dia que eu estava fazendo amor em transfiguração, eu olhei para a pessoa que eu estava fazendo amor e falei assim, tu é uma deusa da minha vida. E ela falou assim, tu é um Deus para mim. E aí eu comecei a acreditar em Deus. Então, de profano, o sexo não tem nada. O sexo é a coisa mais bonita que tem. Se você está em amor e a outra pessoa se torna divina na tua frente, ela é tua deusa. Ele é teu Deus. Não tem como. Mas se vocês se enxergam assim, é uma oração. E quando tu começa a fazer isso, todas as tuas vergonhas caem por terra. Todos os teus preconceitos caem por terra. Sabe, eu tenho vergonha de sexo. Mas é divino, como que tu vai ter vergonha de sexo? Não tem assim. Para mim, esse contato com a sexualidade divina acabou com todos os preconceitos, todos os julgamentos, que tu começa a olhar aquilo que era profano de um lugar totalmente diferente. Isso é uma coisa que a espiritualidade e o Tantra começa a trazer na tua vida e muda a tua vida para sempre, de um jeito que tu nunca vai imaginar. Eu queria perguntar para você, assim, que eu estou adorando essa conversa, que eu quero que as pessoas entrem em contato com você. Me conta como que as pessoas te acham, como que elas te acham, como que elas acham o teu trabalho, o que é que tu faz. Me conta um pouco disso. Conto. Você pode procurar tanto no Instagram o Revolucionários do Amor, que é meu podcast com a Alessandra Bir, quanto o meu Instagram próprio, que é o Savaz, SAHVAZZ. E pode entrar em contato comigo diretamente pelo Instagram. Atualmente, no momento, hoje, você vai me ver presencialmente no Sexability, que é um festival de sexualidade que acontece em São Paulo. É minha próxima data ao vivo, né? Eu tô aqui com você em Floripa, porque eu acabei de dar um curso aqui em Floripa. Depois eu vou junto com a Alessandra Bir dar o curso Revolucionários do Amor no dia 10 e 11 de maio em São Paulo. Então você pode entrar em contato comigo, ou escutar o meu podcast. Na primeira temporada do podcast eu vou falar muito sobre essa espiritualidade revolucionária, sobre não monogamia, sobre consentimento. E nessa segunda temporada, eu e a Alessandra, a gente está tecendo muito a partir desse livro da Bell Hooks, tudo sobre o amor, esse lugar do amor em todas essas esferas. E o nosso curso vai ser muito vinculado com isso. Eu fico muito honrada de ter a Alessandra comigo, porque ela é especialista em consentimento e eu não acredito num ensino de sexualidade sem consentimento. Então, ela é a única do Brasil que recebeu um ensinamento direto pela Beth Martin, que é quem criou a roda do consentimento. Então, é uma pessoa que eu confio muitíssimo, tenho uma alegria de ter ela comigo junto, que ela aceitou meu convite, porque era só eu o podcast. E aí ele vai virar essa imersão em São Paulo. O prazer energético a gente não tem data, mas eu já tenho a cidade. A próxima vez que eu vou fazer ele vai ser no Rio de Janeiro, no segundo semestre. Ai, que maravilha. E qual que é a tua última orientação, teu último anseio de falar para essas pessoas uma orientação, uma dica, algo do teu coração? Seu coração é a sua própria divindade. Quando você mergulha no seu coração, ele está ali disponível para te mostrar onde você deve ir, sabe? A gente tem dentro da nossa cabeça, eu gosto de brincar que a gente tem um Galvão Bueno do mal, que fala que você não presta, que você merece, que você não vai conseguir, que isso que a gente está falando é uma grande viagem, que é impossível para você, que você nunca vai ser capaz. Se você conseguir tirar o microfone da sua cabeça e colocar um microfone no seu coração, o seu coração ele sabe, inclusive, qual é o próximo passo da sua jornada. Confiar nele. Confiar no seu processo intuitivo, porque você é, em essência, a divindade, e a divindade tem a resposta. Eu quero muito agradecer a Sá, foi maravilhoso, eu estou profundamente tocado com as tuas falas, foi muito bonito, eu já sinto que ela realmente é uma grande professora, ela fala de coisas que grandes professores eu já vi que não falam desse jeito que você fala, você tem um conteúdo, é muito bonito,
tem uma inteligência, uma perspicácia assim fabulosa. Muito obrigado. E se você quiser ter mais conteúdo como esse, segue a gente ali no Pramod Oyama no Instagram, no Arte do Tantra também no Instagram. E a gente vai estar sempre por aqui dando esse conteúdo para você. A gente tem esse intuito de ser um canal de informação sobre amor, sexualidade, prazer, sagrado, meditação, presença. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui. E a gente está passando por um período aqui na escola de transição, tá? Então a gente continua com o Instagram lá da escola, tem o EBT, Escola Brasileira de Tantra, e está tendo algumas mudanças, mas a gente vai seguir firme aqui no Pramod Oyama. Vai ser o meu principal canal, vai ser o Pramod Oyama, então pode me seguir principalmente no Pramod Oyama, tanto no YouTube, no Instagram, TikTok, a gente vai começar a fomentar esse novo movimento aqui. E agradeço de coração, foi lindo aqui estar contigo, foi muito bonito. Te dá uma. É isso. Obrigado.